Domingo de compras no comércio popular de São Paulo. Aqui nada é motivo para crise. Na minha opinião tá bom, não sei na opinião dos lojistas, né? As promoções atraíram 1 milhão à rua 25 de março. Variedade e boas ofertas fizeram da 25 uma referência para consumidores e pequenos comerciantes de todo o Brasil e até da América do Sul. Mas a fama cobra um preço. Nessa época do ano, o caminho da pechincha é lento. Exige disposição e, dependendo do tamanho da lista de compras, preparo físico. Haja fôlego para tanta sacola. O problema não é nem o pé, o problema é o calor. Hoje não está dando sol, mas o problema é o calor, né? Nos shoppings o movimento também foi grande. Neste, na Zona Leste, os vendedores das 500 lojas tiveram muito trabalho. Até o Natal, 6 milhões de consumidores devem passar por aqui. Final do ano, só pé, tem que gastar. Crise? Que crise? Só neste feirão de automóveis foram vendidos 1.000 carros no fim de semana. Vendas desse final de semana em relação ao final de semana passado devem crescer alguma coisa em torno de 25% a 30%. Silvia barganhou um desconto de quase R$2.000. Sempre eu faço todos os pagamentos à vista, que eu consigo uma negociação melhor. À vista ou a prazo, o que animou os compradores foi a redução no IPI, anunciada pelo governo federal na quinta-feira. O imposto menor já provocou uma redução nos preços dos carros. Trocar a frota, né? É bom. Ano novo, carro novo. Faltam só 10 dias pro Natal. Patrícia, você já comprou todos os seus presentes? Todos não, Zé. Agora ainda falta muita coisa, viu? Então, deixa eu fazer uma pergunta meio indiscreta. Como você vai pagar as suas compras? À vista ou em parcela? Tá perguntando pra mim ou pro telespectador? Pra você. Então, pra mim. Então, olha, eu repasso essa pergunta pra quem entende mesmo desse assunto. Você já sabe do que eu tô falando, não sabe? Senhor Dinheiro. A crise financeira deixou o Natal com uma cara diferente. Nas vitrines, ninguém mais encontra parcelamentos a perder de vista. Com sorte, as lojas oferecem 3 ou 4 parcelas sem juros. Outra surpresa são as liquidações. Isso mesmo, liquidações nessa época do ano. Mas a grande revelação de 2008 é o consumidor. Patrão, compra sempre à vista? Você nem cartão de crédito. E por quê? Eu acho muito certo isso. Eu não gosto de ficar devendo, eu gosto de pagar o que eu ganho. Tá com as suas compras de Natal já? Comprou à vista, Comprei Fran? bastante coisa. Pagou como? À vista, porque o senhor ficou falando o tempo todo na televisão e meu marido falou, tá vendo? Escuta ele, escuta. Cortou o cartão, cortou o cheque, agora é só com dinheiro. A Federação do Comércio do Rio de Janeiro divulgou esta semana uma pesquisa que revela 80% dos fluminenses vão fazer as compras de Natal à vista. O senhor Dinheiro constatou nas ruas o que a pesquisa anuncia. A crise deixou todo mundo com medo. Os juros aumentar e dívidas aumentarem. Então apaga agora e acaba logo com tudo. Já me enrolei uma vez com cartão e depois que eu passei por essa situação, eu passei a comprar só à vista. A maioria quer poupar em 2009 e aposta nos descontos que pode conseguir com o dinheiro na mão. Pechinchar é a palavra de ordem. Teve loja que deu até 15% com dinheiro vivo. É um pouquinho só, mas a gente chora, não é não? Como diz o outro, quem não chora não ama. Para quem precisa de ajuda na hora de negociar, lá está o senhor Dinheiro. E aquele jeitinho meio mão de vaca. Como é que é? Eu quero um desconto e ele não quer que não desconto e eu vou pagar à vista. Ele falou que não tem desconto na loja. Mas sabe por que queria direito ao desconto? Porque você oferece em 3 vezes sem juros. No cartão, Então se você não você vai pagar colocar em no grana. cartão, eu não iria pagar 58, como eu tô pagando? Pode explicar do senhor? Você não pode dar um refresquinho para ele? Pode, é justo. E vale a pena para a empresa. Eu não posso, porque eu não posso, porque eu recebo ordem, entendeu? Sabe o que você faz? Compra a prazo, em 3 vezes sem mais juros do lucro, cartão. né? Pega o seu dinheiro, bota na poupança e todo mês você tira. De acordo com as pesquisas de federações do comércio de todo o país, os brasileiros devem comprar, em média, 4 presentes. No topo dos rankings de preferência estão roupas e calçados, seguido pelas lembrancinhas que este ano ganharam dos brinquedos. Pagou à vista, prazo, eu quero saber. À vista. Pediu desconto? Não. Mas comprou direto na minha primeira loja de dia? Não, pesquisei. Fui em 2, estava o mesmo preço. No Rio de Janeiro, 74% das pessoas ainda não compraram os presentes, porque a segunda parcela do 13º não saiu. Para quem vai às compras em cima da hora, o professor Revel tem um conselho. É aquele negócio.
o tempo está ficando nublado, está ficando escuro. Eu sei que vai chover, eu levo guarda-chuva. Todo mundo tem que se precaver. Não fique endividado, não gaste mais do que ganhe e agora, principalmente, viva dentro do seu orçamento. Ho, 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 Feliz Natal! No dinheiro, no cartão ou no cheque especial. Uma família bem brasileira. Bruna é mais recatada, ela é mais quietinha. Mas essa fala bastante, né? Faladeira da casa. E tem a Ingrid, a filha do meio. Acho que sou compulsiva por conta disso. Quer ir num lugarzinho, tem que ter uma roupa nova, quer ir numa festa, tem que ter uma roupa nova. Esse sufoco tem data para acabar. Pra mim vai ser ótimo. Pra mim vai ser ótimo. Vou ficar com a cabeça, entre aspas, livre por um mês. Uma experiência que vai dar o que falar. Em breve, no Fantástico. Afinal, a zebra é branca com listras pretas ou é preta com listras brancas? Intrigante, né? Um biólogo de São Paulo reuniu perguntas como essa num livro que mostra um lado muito curioso do mundo animal. Girafa tem torcicolo? Guilherme Domenichelli trabalha há 8 anos no Zoológico de São Paulo e já ouviu cada pergunta das crianças. São perguntas que às vezes pegam no pulo, né? Se o elefante tem medo de rato, se crocodilo chora realmente. O biólogo escreveu um livro para contar, entre outras curiosidades, que a expressão lágrimas de crocodilo não é apenas um dito popular. Quer saber por quê? Acompanhe o nosso passeio pelo zoo ao lado de um grupo de baixinhos. É verdade que lágrimas escorrem dos olhos de jacarés ou crocodilos quando eles estão devorando uma presa. Mas isso não tem nada a ver com falsidade. O choro acontece porque, ao mastigar, as glândulas lacrimais do predador são pressionadas. Esse animal aqui é o elefante africano. É o maior animal terrestre. Maior que eles, só as baleias, nos oceanos, né? Muita gente acha que o elefante bebe água pela tromba. Será que isso é verdade? Não, não é verdade isso não. A tromba é o prolongamento do nariz, é o nariz do elefante. Não dá para tomar água com o nariz, né? Os elefantes usam a tromba para sugar até 8 litros de água, que depois é jogada dentro da boca ou esguichada pelo corpo. E sabe aquela história de que elefante tem medo de rato? Dizem que o elefante tem medo do rato porque o rato é pequeno e pode entrar na orelha dele. Pura lenda. Já ouviram uma história também que o avestruz, quando está com vergonha tal, ele enfia a cabeça num buraquinho na terra? Por que será que ele faz isso? Quem sabe? Fala. Ele tá com medo e pra não ver o que está acontecendo. É uma lenda, né? O avestruz, ele fica procurando a comida no chão. Quando o capim está alto na planície africana, a cabeça fica meio escondida ali no meio do capinzal, né? Então, os primeiros exploradores lá na África viram isso, falaram, ele está com vergonha, está com medo e escondeu a cabeça num buraquinho. A maior ave da Terra só poderia botar um ovo gigante, mas ele equivale a sabe quantos ovos de galinha? 24 ovos de galinha, mais ou menos. Avestruzes comem de tudo, até pedras e moedas. Só que a expressão estômago de avestruz, na verdade, deveria ser trocada para estômago de urubu. Afinal, por que ele come carniça e não passa mal? Ele tem um suco gástrico bem forte, que mata todo tipo de bactéria. Então ele pode comer a carne bem podre que não tem problema nenhum para ele. Outra dúvida que inspirou o livro. Com aquele pescoção todo, girafa tem torcicolo? Eu acho que não, né? Porque com o pescoção que a natureza deu pra ela, tá esperando torcicolo, ela vai ficar torcicolo toda hora. Ela pode ter torcicolo. Sabe por quê? Quando a gente anestesia aqui no zoológico para fazer um tratamento, a gente tem que acomodar o pescoço dela direitinho. Se ficar forçando muito, tem muito músculo ali, pode ter torcicolo. Outra pergunta. Girafa deita para dormir? Tem bicho que dorme em pé. Eu acho que ela dorme em pé porque se ela deitar, depois vai ser muito difícil ela levantar depois de novo. Tá certo. Na maioria das vezes, a girafa dorme de pé mesmo. Ou então apoiada sobre as patas, mas sempre de pescoço esticado. A soneca dura no máximo 2 horas. Uma girafa com a cabeça no chão é sinal que está doente. E a gente termina a brincadeira com o enigma da zebra. Ela é preta com listras brancas ou ela é branca com listras pretas? A zebra é branca com listras pretas. É só olhar a barriga dela. E sabe por que a zebra é assim? As listras servem de camuflagem contra os predadores.
Os leões, por exemplo, só enxergam em preto e branco. Fica difícil distinguir quem é quem em meio ao bando. E assim, eles muitas vezes erram o bote. A festa dos bichos continua na internet. No nosso site você encontra outras curiosidades do mundo animal. Divirta-se! Como explicar o amor do fã por um ídolo? Olha só a multidão que lota o Maracanã para o primeiro show de Madonna na etapa brasileira da turnê mundial. É a primeira apresentação no Brasil depois de 15 anos. Mas que experiência é essa? O que será que acontece com essa multidão nessa hora? Para saber isso, vamos tentar explorar a cabeça de um fã. Eu vim de carro, saí do meu emprego que eu gostava tanto, abri mão de N coisas na minha vida, me endividei por gerações, fui para outro país, enfrentei filas, calor a picos, 40 graus na minha cabeça. Eu lutei contra 60 mil pessoas para chegar e ver ela a 2 metros de mim. Esse era o meu maior sonho. E a Madonna tocando Vogue para mim. Essa aventura toda aconteceu domingo passado, quando o Rodrigo Ômega saiu de Porto Alegre para ver seu ídolo de perto. Loucura? Nada que outros fãs de Madonna, que passaram o fim de semana na frente do hotel onde ele está hospedado no Rio, estranhassem. E a gente está aqui desde cedo tentando ver ela, né? E ela vai descer. Quero estar lá de perto, por que vocês não vê ela desde cedo? Por favor, pô, olha aí um pouquinho pra gente aqui. Só Madonna mesmo para mexer com a cabeça de fãs de todas as idades. Meu nome é Ilza, tenho 50 anos, sou fã da Madonna desde quando ela começou a carreira. Oi, eu sou o Wagner, tenho 30 anos, sou fã da Madonna desde os 11. Eu sou o Rodrigo, tenho 26 anos e sou fã da Madonna desde os 7 anos de idade. Meu nome é Daniel, tenho 18 anos e sou fã da Madonna desde os 13 anos. Mas será que esses fãs entendem o que se passa no cérebro deles? A cabeça, assim, para, você é totalmente inacreditável. Você bate aquela coisa de, será que ela é real? Você vai pousar a cabeça no travesseiro, só fica pensando no show. Meus amigos ficam impressionados comigo, como é que eu consigo ouvir a mesma música 1000 vezes por dia. Se os próprios fãs não conseguem explicar o que acontece com eles, vamos pedir ajuda de quem entende do assunto. Não acredito. Olha quem está aqui, a neurocientista Suzana Herculano Zell. Eu sou um dos maiores fãs dela. Eu tenho que perguntar, Suzana. E Zé? O que está acontecendo na minha cabeça agora? O cérebro de um fã que se encontra na frente do seu ídolo responde com muita excitação, muita empolgação e uma ativação enorme do sistema de recompensa, que é o que sinaliza para o resto do cérebro que você está na frente de uma pessoa que você admira, com quem você se identifica, que o seu cérebro acha importante. Isso é uma sensação duradoura? Isso é uma sensação de euforia enorme que dura um bocado e que inclusive faz com que a gente se empenhe, se motive em fazer o que for necessário para conseguir ver aquela pessoa de novo. Para explicar a idolatria por Madonna, vamos pedir ajuda também à psicanálise. Elas vão colocar esse objeto da paixão como o próprio eu. Então é um amor extremamente avassalador, narcísico, triunfante, e ali se pode tudo, é tudo, para além de qualquer limite da realidade. Limite esse que muitas vezes fica meio confuso, especialmente quando o fã consegue chegar perto do ídolo, como o Rodrigo num show de Madonna em Nova York. De repente ela vai e pá na mão do pessoal e encostou na minha mão. Então, assim, assumo que deu vontade de ficar uma semana sem lavar a mão. Ou o Rodrigo, domingo passado em Buenos Aires. Eu chorei do início ao fim do show. Eu gritava e pulava muito alto, desesperadamente, que ela chegou a perceber, e ela olhou para mim fixamente e sorriu. Essa não reciprocidade, porque, por exemplo, ele vê, mas às vezes não é visto, né? Enfim, então, mas ele está ali. Uma massa de súditos felizes. Felizes porque eles viram, assim, isso é muito importante, porque eles viram autômatos momentaneamente sem vontade, mas essa é a vontade da obediência, a vontade de se diluir, a vontade de que aquele objeto da paixão seja apenas o máximo, tome o poder, assim, de um rei e rainha. Ou até mais do que isso. Eu uso a Madonna como uma filosofia de vida. A Madonna, para mim, é uma religião. Mas por que alguns se sentem assim com relação à Madonna e outros a, digamos, Britney Spears, ou Vitor e Léo, ou mesmo a banda Calypso? Como o cérebro processa as músicas e nosso gosto por elas? Vamos voltar a falar com a neurocientista Suzana Herculano Zell.
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não gostamos de certas músicas? Escutamos música por toda parte. Cozinhando, comendo, fazendo exercício, até sem fazer nada. Ouvimos para ficar acordados e também para relaxar. A música é uma forma de comunicação que, além das palavras ou em lugar delas, usa melodias e ritmos para transmitir significados e, especialmente, emoções de um cérebro para outro. Os sons da música são processados pelos mesmos circuitos que o cérebro usa para a linguagem falada. Essa região do córtex temporal é a mesma que ouve os sons da fala e da música. Essa outra, no córtex pré-frontal esquerdo, analisa e prepara os sons da fala e também analisa a sequência de sons da música. Outras regiões do córtex direito, no outro lado do cérebro, acompanham tanto a melodia da música quanto a da fala. A sequência de sons da melodia, tanto na música quanto na fala, transmite conteúdo emocional, alegre ou triste, delicado ou raivoso. Experimente só. As mesmas palavras, vem aqui agora, podem ser ditas como uma ordem áspera, Vem aqui agora. ou gentilmente. Vem aqui agora. Mas se você sussurrar, o que elimina a melodia da voz, o conteúdo emocional some. Vem aqui agora. Mas o que é uma música interessante? O cérebro gosta de ter um pouco de trabalho quando ouve música. Gosta de analisar sua estrutura e descobrir padrões. Melodias feitas de sequências de sons muito simples, totalmente previsíveis, não têm graça. Mas também não gostamos de melodias totalmente imprevisíveis, sem nenhum padrão identificável. Agora, o que é o padrão complicado na medida certa é uma questão pessoal, que depende da experiência de cada cérebro. Depende do tipo de música que ele costuma ouvir e da complexidade dela. Mas isso se aprende. Quanto mais ouvimos música, melhores ficamos em encontrar padrões musicais. Começamos em criança ouvindo músicas simples e repetitivas. Com o tempo e a experiência, vamos aprendendo a processar melodias mais elaboradas e, assim, a gostar delas. Mas por que nem todo mundo gosta do mesmo tipo de música? Eles não seguem métrica, sílaba tônica, uma loucura. Para gostar de um tipo de música, não basta ter um cérebro que aprendeu a encontrar algum padrão interessante naquele som. As memórias que associamos às músicas são igualmente importantes para determinar as nossas preferências. Nossa, não sei nem como dançar isso. Doideira, doideira. Muito de terror isso. Se ao longo da vida você associar música clássica com ambientes chatos, com gente careta, com quem você preferiria não estar, seu cérebro terá memórias negativas associadas à música clássica. Se, por outro lado, ouvir funk estiver associado a festas alegres, com pessoas bacanas, seu cérebro registra sensações agradáveis associadas ao funk. E assim, temos pessoas que gostam de funk, mas detestam clássicos. Que curtem clássicos, mas não suportam sertanejo. Claro que ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas a boa notícia é que quanto mais ouvimos uma música, mais aprendemos a gostar dela. É só ter sensações positivas para associar a ela. Com a experiência, o cérebro pode mudar de opinião. E você pode até descobrir que gosta de mais músicas do que pensava. Daqui a pouco, faltam 2 quilos pro verão chegar. Florinha Calil mostra o mapa da mina para um final de ano chique e barato. E tem mais, eles estão em extinção. Mas o que será que está acontecendo? Por que os machos estão sumindo? Você vai saber daqui a pouquinho aqui no Fantástico. Patrícia, a coisa tá feia. Ah, é o que houve, Zeca? Olha, um estudo mostra que do jeito que o mundo está mudando, o número de machos
está diminuindo. Uma tarefa para o repórter Maurício Cubruz. E que foi saber que história é essa? Vocês acham que dá para viver sem homens? Não, é um mal necessário. Não existe. É um mal necessário. Ah, é um mal necessário. Tinha que ser uma guerra. Confusão, falsidade. Nós estamos fazendo uma porcaria no planeta Terra. Poluindo, poluindo. O maior prejudicado é sempre o ser do sexo masculino. Tanto nos humanos quanto nos bichos. Isso mostra que as mulheres têm que aproveitar agora. Enquanto existe. Enquanto existe homem. Ela dirige uma ONG na Inglaterra e acompanha há vários anos algumas consequências da degradação do meio ambiente. Eu acho que os efeitos mais evidentes aparecem nos animais que vivem nos ambientes poluídos, nos ambientes aquáticos, na água. Talvez as consequências mais nítidas aconteçam nos peixes. No peixe macho, o testículo não se desenvolve para produzir sêmen, mas se desenvolvem para produzir óvulos. E isso é completamente anormal. Ele é médico e professor da Universidade de São Paulo e confirma essas transformações. Mas nós temos um estudo publicado numa revista chamada Fertility and Sterility que mostra que a relação de nascimentos de homem e mulher é alterada pela poluição do ar. E aqui em São Paulo, por exemplo, nas regiões mais poluídas, nasce mais menina do que menino. Quando você tem uma substância que altera esse equilíbrio, você pode mudar o sexo, ou então colocar um sexo intermediário. Então a maior parte... Um sexo intermediário? O indivíduo vira um andrógeno. Era para ser um macho e virou fêmea. Alguns jacarés, por exemplo, têm genitália ambígua, né? Então, isso tem mostrado em espécies animais por causa de pesticidas, por causa de metais, por causa de uma série de coisas. No nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades, a gente nem lembra que estamos mergulhados na poluição. Ela nos prejudica de diversas maneiras. A longo prazo, isso pode provocar muitas alterações no nosso organismo. Grandes deformidades começaram a aparecer. Até os ossos já nem se decompõem mais como antes. Então cada vez está ficando pior. Hoje em dia nós não temos o nosso futuro garantido. Então, se nós não temos, nossos filhos também não irão ter. A tendência é piorar. Mas logo aparece alguém com uma possível solução para a falta de homens. Um leão procura em várias leoas, então tá certo. Preservar as leoas e não o leão. Nós somos uma raça ameaçada de extinção. Dá para imaginar um mundo sem homem? Não. Um homem para quantas mulheres, mais ou menos? 5, 10? Um areia. Pode escolher mais. Parece que vai continuar tendo mais mulher no mundo. O lado bom, se você quiser ter filha, né? Se uma mulher quiser ter filha, casa com um homem que vem de uma região poluída. Você pode até escolher o sexo do filho a partir de onde vem, do pedigree do homem. É homem ou mulher? É homem! Um olhar diferente. Carol, quem é essa sua prima? O que é que ela tá fazendo com o violão no meio do shopping? Pegava prendedor de roupa e colocava na orelha. Eu nasci 5 minutos depois que ela saiu correndo para nascer que eu. A intimidade dos seus ídolos como você nunca viu antes. E cada um deles tem uma história para contar em breve, aqui no Fantástico.